Apesar de haver queda de mais de 5% no número de mortes violentas contabilizadas ano passado pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, em relação a 2023, a violência policial no Brasil ainda é um problema complexo, que requer uma abordagem multifacetada. Por um lado, envolve o uso excessivo da força por parte de agentes da segurança pública, resultando em lesões, mortes e denúncias de violações de direitos humanos. Por outro, existe a necessidade de uma combinação de medidas educativas, sociais e até mesmo legislativas para que se promova uma justiça social. Eu sou William França e é para saber a opinião de dois parlamentares que acompanham de perto esse tema da violência policial, além de outros dados ligados à segurança pública e que atuam em correntes políticas distintas, é que eu converso agora com o deputado Flávio Nogueira, que representa o PT pelo Piauí, e o deputado Capitão Augusto, que representa São Paulo pelo PL. Deputados, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Eu vou começar com uma pergunta um pouco genérica para a gente esquentar a nossa conversa aqui. Deputado, o senhor, antes de mais nada, eu gosto sempre de fazer uma qualificação para que o nosso telespectador saiba por que o senhor está aqui e com quem a gente está falando, né? O senhor é médico, professor de medicina, já está no seu terceiro mandato, foi secretário de Estado de Defesa Civil das cidades e de turismo do estado do Piauí, foi presidente do Instituto de Assistência e Previdência do Piauí e foi membro aqui na Câmara da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A partir dessa pequena biografia, eu queria saber do senhor, a violência policial no Brasil é uma coisa institucionalizada ou não? Não, ela existe e eu acho que não há quem possa negar isso. Há evidências de que elas existem. É evidente que tem estados que essa violência policial é maior do que outros. Reconhecemos que está diminuindo, né? E que também há que ter uma política nacional que possa estar fazendo um protocolo de que seja para todas as polícias militares do Brasil inteiro. Isso aí, começando aí um debate, tem nada a ver de intervir nas polícias militares. Eu acho que o protocolo, como prontuário, é muito importante para que nós possamos ter mais eficiência e também uma polícia melhor. Não estou falando que é ruim. Eu sei que é muito difícil você trabalhar com bandidos, mas às vezes ali não é o bandido. Às vezes é uma pessoa, um cidadão comum que passa por um bandido e aí que está a grande violência. Tá certo. Eu vou fazer a mesma pergunta para o nosso outro convidado, o deputado Capitão Augusto, também está no seu terceiro mandato. O senhor é policial militar de carreira, fez mestrado em Direito, é capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não é isso? O senhor foi vice-líder do governo Bolsonaro aqui na Câmara e também foi membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A mesma pergunta, há violência policial e ela é institucionalizada, sim ou não? Não, hipótese alguma, né? Só um dado, para a gente até começar a conversa. No estado de São Paulo, nós recebemos cerca de 18 milhões de chamadas no 190 por ano. A estimativa que nós temos é que esse número é multiplicado pelo menos por 10 do número de intervenções da Polícia Militar no dia a dia, no cotidiano, porque uma abordagem não vai gerar um 190. Então, nós estamos falando aí de um universo de 50 milhões de intervenções policiais por ano, seja na abordagem, seja no trânsito, seja na ambiental, seja em qualquer área. Disso aí resulta, segundo os dados da ouvidoria, que não é da Polícia Militar, uma ouvidoria independente no estado de São Paulo, cerca de menos de 500 reclamações por ano. Então, nós estamos falando de um universo de 50 milhões de intervenções policiais para menos de 500 reclamações de violência policial. Ou seja, é 0,001% das ocorrências. Então, por isso aí já se denota que, em hipótese alguma, se falar que isso aí é uma questão institucionalizada. Nós temos também, no estado de São Paulo, uma corregedoria muito forte. Uma corregedoria que não admite desvios, que pune severamente, muito mais rigorosa do que mesmo até a própria justiça civil, que nós temos a nossa justiça militar lá. Então isso faz realmente com que a depuração até desses erros
dessa violência que não é longe de ser institucionalizada, e muito menos apregoada pela Polícia Militar, que nós temos aulas de direitos humanos, Flávio, em todos os nossos cursos de soldados, sargentos, de oficiais. Então isso já demonstra que a Polícia Militar, em hipótese alguma, tolera e muito menos pode-se falar de qualquer tipo de uma ação institucionalizada com números como esse, né, de 50 milhões de intervenções por ano e menos de 500 reclamações de violência policial. Tá certo. O senhor falou em números. Eu gostaria de apresentar aos senhores aqui os dados mais recentes que a gente tem do Sistema Nacional de Segurança Pública, aquele que eu falei no início, com os dados relativos a mortes por intervenção policial. Eu havia falado que houve uma redução de pouco mais de 5%, foi 5,24% negativo, né? Menos 5,24%, porque em 2024 houve 6.056 mortes contra 6.391, um número maior em 2023. Aí agora a gente vê os estados. Esse número aqui é um número absoluto de vítimas. A Bahia liderou o ranking com 1.557. Eu trouxe alguns exemplos, tá? São Paulo, 749, em segundo, Rio de Janeiro, 699, Pará, 593 e Goiás com 387 vítimas. Números absolutos. Aí a gente tem um número relativo, que é proporcionalmente à população. O Amapá aparece liderando esse ranking. 17 ocorrências para cada 100 mil habitantes. É aquilo que o senhor falou, São Paulo é uma população gigantesca. Se fosse fazer esse comparativo, não daria para fazer em números absolutos, o Amapá nunca estaria tão bem posicionado, ou, aliás, mais mal posicionado, porque não é um ranking bem positivo, né? Então, o Amapá aparece em primeiro, Bahia em segundo, proporcionalmente também é um número alto, seguido do Pará com 6,84, Mato Grosso com 5 e Goiás com 5,2 ocorrências por 100 mil habitantes. Vamos ver agora o terceiro grupo, que são aqueles com menor número de mortes, também números absolutos, tá? O menor de todos, 6, foram registrados 6 casos em Rondônia, 7 em Roraima, 10 no Acre, 14 no Distrito Federal e 25 no Piauí, no ano todo de 2024. Números absolutos são esses aqui. Obviamente, e a gente tem que levar em conta, são situações absolutamente diferentes, cidades diferentes, situações diferentes, populações diferentes, estruturas urbanas ou não urbanas, rurais ou acessórias diferentes, mas isso indica o que na opinião dos senhores? Agora é a vez de ouvi-los para entender. Eu vou inverter dessa vez e começar com o capitão. Capitão, nesses números apresentados aqui, o que o senhor extrai desses dados? Bom, ele só corrigindo a primeira tela, que ficou parecendo que 6 mil mortes é de violência de policiais. Não, é 6 mil mortes no Brasil. Sim. Essas mortes aí, porque lá em cima está escrito mortes por intervenção policial e na realidade isso aqui são mortes no Brasil, não tem nada a ver com intervenção policial. Não, sim. Não é com intervenção policial. Tanto que no estado de São Paulo nós tivemos 700. O estado de São Paulo é o maior estado do Brasil, com quase 90 mil policiais militares, fora os policiais civis, né? Então esse dado refere-se ao homicídio no Brasil. Não. É um recorte do sistema, são mortes por intervenção policial. É exatamente isso aí. É o somatório do Brasil inteiro. Olha, só para ter uma ideia, no estado de São Paulo, o gráfico seguinte está certo. No estado de São Paulo são menos de 700 mortes por intervenção, ação direta somadas dos policiais. As 27 unidades, dá isso aí. Bom, vamos para o estado de São Paulo, que eu posso falar com mais propriedade. Sem problema. Primeiro, né, nós temos que ver o quanto que o crime organizado avançou no Brasil. Né? Em especial 2, que a gente evita até citar o nome, porque a gente não faz propaganda para facções criminosas. Mas 2 que cresceu e estão presentes em todos os municípios do Brasil. Fortemente armados, bem estruturados, com muito recurso e, infelizmente, até mesmo entrando na política, né, elegendo representantes. Então, nós temos uma facção que cada vez mais parte para o confronto dos policiais. Então, o que nós temos que ver, na realidade, não é a questão do número de mortes dos policiais. O número absoluto. O número absoluto. O número frio, vamos assim dizer. Porque tem que ver quantos desses que houve erro policial ou violência policial. Porque é um direito do policial, a legítima defesa de si ou de terceiros, ele atirar em outra pessoa. É um direito previsto
na nossa própria legislação. Faz parte e assim tem que ser. E faz parte do Só trabalho, faltava né? essa, né? O policial está sendo alvejado, sendo agredido por tiros, ou outra pessoa ser agredida, ele não poder revidar. Então, desses números, o número absoluto não quer dizer absolutamente nada quanto à questão da violência policial. Então, para ver as dificuldades que os policiais enfrentam no dia a dia com essas facções criminosas, que é o que a gente tenta falar, Flávio, para o pessoal do PT nos ajudar nesta questão, para entender as circunstâncias que o policial militar trabalha. Uma circunstância que, veja um cidadão comum, você se deparar com facções armadas, cometendo homicídio, roubos, tráfico de entorpecente, e você tem que intervir. Então você tem o calor da emoção, adrenalina, obviamente, a mil, normalmente em local em que é prejudicial para o policial, em que o bandido está abrigado e o policial não, em que o bandido sabe o momento de atirar, porque tem um elemento surpresa que é fundamental e o policial não sabe o momento, e óbvio que o marginal só vai atacar no momento que ele estiver em vantagem, em que tiver com o policial na mira, tudo mais. Então veja as dificuldades que o policial tem hoje em dia para trabalhar. Com as leis que não protegem, não amparam o policial. Se o policial fizer para mais, ele comete o abuso de autoridade. Se ele fizer para menos, ele comete o crime de prevaricação. Nós temos uma imprensa inteira contra os policiais que não levam em consideração, só no estado de São Paulo, 50 milhões de intervenções policiais para menos de 500 denúncias de violência policial. Então, tudo realmente acaba sendo contra o policial, sem contar o retrabalho que nós temos, né? Nós temos que adotar aqui, Flávio, políticas a curto, médio e longo prazo. E não existe nenhum... Você fala retrabalho, prende e solta. Exatamente. Eu, nos meus 24 anos de policial militar, que ingressei como soldado, quantas vezes nós abordávamos a pessoa na rua e puxava a ficha criminal, que a população costuma chamar de capivara, a quantidade de crimes, de delito que aquele cidadão cometeu, de homicídio, de tráfico, de roubo, de lesão corporal, de estelionato e tudo mais, e ele está solto pelas mãos da justiça. As audiências de custódia chega a ser uma vergonha, um tapa na cara da sociedade para demonstrar a impunidade que existe no país. E é esse policial que vai ter que repreender de novo aquele marginal. Então, para ver as dificuldades que nós temos no dia a dia. Tá certo. Eu só vou considerar um dado a mais, quando esses números aqui não se referem só à polícia militar, é das forças de segurança. Então entra a polícia civil, eu acredito que bombeiro deve ter pouquíssimos casos, mas se houver, soma tudo, entendeu? Não é só de PM. Bombeiro salva. Não, mas às vezes pode acontecer, né? Não, a polícia também salva, pelo amor de Deus. Vamos lá. Deixa eu dizer aqui uma coisa. O problema é que a gente analisa só um foco, violência policial, e não estuda também as causas. O que ele falou está certo, o problema da justiça também tem que ser visto. Eu sou cirurgião e eu conheci lá um bandido no Piauí, esse era bandido, e que operei 7 vezes ele. Tiro, a polícia contra ele e tal. Mas eu sei que ele era mesmo um criminoso e, como o capitão falou, não sei como, depois estava na rua, né? E como a gente é vocacionado a salvar vidas, né, a gente operava, mas às vezes interrogava: por que eu estou operando esse rapaz aqui? Eu não sabia mais onde é que ele não tinha cicatriz. A última que ele recebeu uns balaços de fuzil, eu fiz uma incisão aqui da fúrcula external até o pubis, para operar ele completamente os taçalhaços que ele recebeu. Agora, capitão, eu acho também que na formação, ou talvez durante todo o longo da vida do militar, ou do policial civil, coloca-se na mente dele que bandido bom é bandido morto. Aí começa o grande erro. Como é que eu sei que fulano de tal que passa ali é bandido? A polícia, ela não pode estar diagnosticando ou acusando quem é bandido ou não. A polícia, ela é feita para estar executando, operando naquele determinado caso. Se ele é bandido ou não, é difícil de você decifrar. Além do mais,
ali também é uma vida, mesmo do bandido. A polícia, ela não foi feita para matar por hipótese nenhuma, a não ser de legítima defesa, que também não vai morrer por conta de outra pessoa ali da rua que está mirando ele. Eu, quando fazia residência médica no Rio de Janeiro, eu tinha muito medo de eu ser confundido com outra pessoa e botar no camburão e coisa desse tipo, como fizeram lá no Rio com aqueles médicos que estavam lá na calçada tomando a sua cerveja e uns bandidos lá chegaram e executaram esses dois. Mas aí não é não, eu só dizendo. Isso não é, mas também acontece também, só para dizer que não é o policial. E aquela cena horrível, um horror do policial seguindo um estudante de medicina lá no hotel de São Paulo, aquilo é terrível. Uma pessoa indefesa, não estava armada, e atirar ali a queima-roupa, aquilo é demais. Então isso é violência mesmo policial. Já falei até dessa parte da corregedoria nossa. Então quem errou... Isso são casos, são exceções? Exceções, total exceção. E essas exceções, ainda mais que o nosso governador Tarcísio lá, são rigorosamente punidos, expulsos da Polícia Militar, são presos no Romão Gomes. A quantidade de policiais militares presos no Romão Gomes é muito grande. E só para você ver que aquele que não reage, ele é preso. Né? Nós temos lá os nossos presídios abarrotados de preso. Gostaríamos de colocar mais gente lá, porque tem muita gente solta, né? Que merecia estar preso também. E continua cometendo crime. Esses que não reagem, que na hora que a Polícia Militar pega, é levado para a delegacia, é levado para a justiça. E, infelizmente, temos juizado especial que é para proteger bandido, sim. Aquilo lá foi feito para proteger bandido, é contra a sociedade, acaba realmente facilitando a vida e gerando mais sensação de impunidade. O marginal chega a sair da delegacia na frente do policial. Na frente do fórum, na frente do policial, o policial fica fazendo ainda os registros e o marginal já está na rua solto. Então, para ver que a quantidade de homicídios que tem na Polícia Militar é infinitamente menor do que a quantidade de pessoas presas. Então, aqueles que não reagem são conduzidos à justiça, sem problema nenhum. Agora, se reagiu, obviamente que a polícia, cada vez também mais bem preparada, mais treinada, vai revidar. E aí acabam acontecendo essas mortes. Mas eu acho interessante, eu concordo em parte com o que o capitão fala, mas se é assim, por que o medo que vocês têm das câmeras corporais? Não é medo nenhum, pelo amor de Deus. Por favor, conclua, Flávio. Porque aquilo eu acho que é bom para o policial, né? Porque ali você pode comprovar se de fato ou não houve a tal violência policial. E eu acho que, em comparação com os outros estados, São Paulo aumentou o número de violência policial e o Rio de Janeiro, que era o campeão, diminuiu, usando as câmeras corporais. Obrigado por ter cravado o Pedro e deixar eu bater sem goleiro. Que ótimo que você trouxe esse tema para cá. Não é que nós somos contra. É que eu acabei de falar de números, que nós temos 50 milhões de intervenções, para menos de 500 denúncias de violência. Sabe? Então está provado que a instituição age dentro da lei. Por que só nós colocarmos a câmera? E você mesmo disse, coloca pela questão da desconfiança. Não disse, mas pensou também. Desconfia que o policial está agindo erradamente. Então vamos colocar também, em todas as categorias, tem várias outras categorias de policiais. Vamos colocar na questão, né, não tem erro médico, não tem médico que comete crime, não tem médico que comete aborto. Vamos colocar nos médicos também da rede pública, vamos colocar em todos os servidores públicos, aonde está na legislação que fala da presunção da legitimidade. Ou seja, que o servidor público tem a presunção que ele trabalhou corretamente, que ele trabalhou dentro da lei. Então, a questão do uso das câmeras é ofensivo para nós. Por isso que eu sou contra colocar câmeras em todo o Brasil, em especial no estado de São Paulo. Sou contra. Porque o princípio para você colocar as câmeras lá está falando, ó, eu desconfio que você trabalha mal, que você é violento, que você age fora da lei e vou colocar uma câmera para te fiscalizar. E por isso nós somos contra, William. Capitão, só uma parte aí. Mas o governador achou que estava errado. Fez o meia-culpa. E disse que o de Tarcísio, e disse que agora ia colocar essas câmeras no corporais e nos policiais. E o senhor aqui está defendendo
que não deve colocar. Que não, já pedi para ele que não coloque câmeras, porque isso é um tapa na cara do policial militar. Porque a presunção inicial para se colocar câmera é a desconfiança do policial. E nós não merecemos isso. A instituição não merece essa desconfiança. Eu queria só voltar para o nosso tema, que essa questão das câmeras vale um outro debate, eu desde já fico combinado para a gente fazer um outro aí, que é um assunto muito mais, um recorte especial. Os senhores falaram, o senhor também, sobretudo, sobre a questão de legislação. A gente está caminhando para o fim do programa, eu não queria encerrar antes de ouvir a sua opinião e a sua. O que precisa mexer na legislação, uma vez que a gente está numa casa legislativa e a prerrogativa é nossa, ou seja, dos senhores? Eu acho que, pastor, Por favor. eu acho que não é falta de legislação. Lá no Piauí tinha um coronel, porque não é mais, que ele era o chefão do crime organizado. Ele foi preso há mais de 40 anos, anda hoje, está preso. Está, como se diz, mofando na cadeia. E por que existe uma lei para ele e para os outros não? Então, o senhor também aqui é parlamentar, eu acho que falta o cumprimento da lei. O cumprimento, talvez um processo mais ritual, mais dentro, mais qualificado, ali quando chega na prisão, como ele falou há pouco, né? É isso que pode estar faltando. E o que se faz então? É aquilo que eu falei há pouco, de que nós devemos ter um protocolo nacional. Quer dizer, o que vamos fazer na entrada, na admissão de um preso, seja igual aqui em Brasília, no Piauí e em qualquer outro estado. Agora, a polícia do Piauí, ou a polícia militar, ou civil, ou o escrivão que está ali, tem em cada estado o seu protocolo. Por isso que eu acho que, ou então, fragiliza, deixa solto, como ele falou agora, e o bandido volta de novo para a rua. Senhor. O problema nosso, óbvio, que é a legislação extremamente branda. Nós temos a lei branda. A lei de contravenções penais não dá nem cesta básica à condenação. 95% de todos os artigos do nosso Código Penal, 95% não dá também absolutamente nada, Malemar está dando cestas básicas. Então, nós temos mais atenuantes do que agravantes. Falo para você, William, infelizmente, uma pessoa que comete um homicídio hoje, se ele tiver endereço fixo, foi o primeiro homicídio dele, ele não fica 3, 4 anos preso. Não fica. Ele acaba com a vida, seja de um jovem, seja de uma mulher, feminicídio, deixa filhos órfãos, a viúva é desamparada, os pais desconsolados, e não fica 3, 4 anos preso. Uma pessoa que é pego com uma tonelada de pasta de cocaína vindo de fora, não fica 3, 4 anos preso. Então, entendo aqui, eu queria saber, e o policial, quando ele comete o abuso, qual é a visão? Porque essa leitura a gente não tem muitas vezes. Ele também está sendo punido? Como é que está essa punição nós temos, fora da corregedoria? Nós temos a punição administrativa, civil e penal. O senhor tem informações sobre o além dentro da administrativo? O nosso procedimento da Polícia Militar é o mais célere de todos para demissão e expulsão da Polícia Militar. Então, no Estado de São Paulo é muito rápido, muito rigoroso, né? Coisa que nenhum outro servidor tem, mas é muito rápido na Polícia Militar, ainda bem, para a gente expurgar aqueles maus policiais, aqueles que estão envolvidos com facção criminosa, aqueles que não compactuam com o que nós pregamos, que é também a questão dos direitos humanos, é trabalhar dentro da lei, sabe? Então, a lei funciona mais para os policiais militares do que para o próprio cidadão. Ainda bem que o nosso novo presidente, Hugo Mota, já colocou como prioridade na pauta a questão de segurança pública. E tem que fazer justiça aqui ao Arthur Lira, que saiu agora, deixou durante seus 2 mandatos, também priorizou a questão de segurança pública. Conseguimos aprovar até mesmo a lei orgânica da Polícia Militar, que eu fui relator, a lei orgânica da Polícia Civil, com apoio do PT, do PSOL, todos apoiaram, porque são leis orgânicas que nós estamos aguardando há mais de 30 anos. Nós queremos melhorar a instituição, Flávio, queremos melhorar a qualificação, mas não é pagando R$ 2.500 por mês para um policial que vai vir aqui trabalhar mais de 200 horas por mês, com insalubridade no grau máximo, periculosidade no grau máximo, trabalho noturno, e não ganha nenhum benefício para esses 3. Sabia disso, Flávio? Inclusive, por favor, já fica a deixa aqui. Tem 2 PEC do PT que trata da questão da gratificação do trabalho noturno e limitação de jornada de trabalho, que nós estamos aguardando para ser votada. É a favor? Então,
Com certeza, sou Não, plenamente é a a favor favor. Então, a direita e a esquerda é a favor, porque foi eles que apresentaram até um direito para os Não, policiais. é a favor dos policiais? É a favor dos policiais, porque o policial está trabalhando extremamente estressado, extenuado. Onde já se viu você ter essas 3 circunstâncias e trabalhar acima de 200 horas por mês? Isso é análogo a trabalho escravo no Brasil. A gente está caminhando para o nosso limite de tempo aqui. Eu queria uma rapidíssima informação, despedida dos senhores. O que dá para fazer aqui com relação a esse assunto? Primeiro, o PT aprova tudo que for a favor do trabalhador, seja ele policial ou não, certo? Mas não justifica, se ele ganha pouco ou ruim, tá praticando violência na rua porque ele é uma pessoa que anda armada. E o outro lá, por qualquer que seja outra pessoa, mesmo aquele que possa ser considerado um bandido, mas se está desarmado, não deve haver violência de maneira alguma. É prender para ser julgado. Obrigado, deputado Flávio. Por favor, deputado. Bom, os números falam por si só. Então, não existe nada de violência institucionalizada dentro da Polícia Militar. Ao contrário, nós somos a polícia que defende os direitos humanos. Nós somos o primeiro braço visível da sociedade para socorrer a sociedade, inclusive, né, mais de 70%... O senhor fala pela PM de São Paulo ou por todas? Por todas. Mais de 70% da nossa ocorrência é de cunho social, é de socorro, é de ajuda, de prestar um auxílio para a população. Então, a população pode confiar plenamente, realmente, nas polícias militares, bombeiros militares, na Polícia Civil, na Polícia Federal, Rodoviária Federal, nas polícias do Brasil. Muitíssimo obrigado pela participação dos senhores e pelo bom nível da conversa. Eu conversei com o deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, e com o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, no Câmara Debate, que tratou sobre os números da violência policial no país. Quer acompanhar mais debates como esse? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.